É bastante apropriada a palavra que o Pedro Torre usou, né? A frustração, para os dois lados. Porque a campanha do Campeonato Brasileiro do Flamengo não é aquela que todos querem, né? Todos envolvidos com o trabalho e a torcida, evidentemente. E do lado do Atlético Mineiro, desde que houve uma troca de comando, apostando na capacidade de liderança do Filipão, nesse ar de vencedor que ele tem e é inegável, as coisas não funcionaram. O Atlético Mineiro não conseguiu vencer um jogo com a nova comissão técnica. É simples assim. Nós não estamos falando... São poucos jogos ainda, mas nós não estamos falando de 2 jogos, 3 jogos. Já está na hora, como disse aí o executivo de futebol do Atlético, o Rodrigo Caetano, das coisas melhorarem. A gente não sabe que Flamengo vai aparecer para enfrentar o Atlético Mineiro, especialmente depois de uma atuação tão boa pela Copa do Brasil, mas, como eu falei, o plano tem que ser uma regularidade de desempenho em todas as competições. Pois é um Flamengo que está um pouco cansado, pelo menos o time que jogou a partida lá pela Copa do Brasil, mas a gente vai ver um Galo descansado e um Galo que precisa responder. Hoje, lá na Cidade do Galo, alguns torcedores se reuniram para dar apoio aos jogadores, tá? Desde a chegada do Filipão, então, são 7 jogos, não tem vitória ainda, como a gente mostrou. Isso aconteceu também com o Vanderlei Luxemburgo na chegada ao Corinthians, os torcedores se lembram sempre disso. Mas tá aí, ó, torcida organizada, conversando com os jogadores saíram para conversar com esses torcedores, para ouvir o que esses torcedores tinham para falar. Estão ali, né, com os seguranças, obviamente, para que o clima não ficasse mais tenso do que sempre é quando há esse tipo de conversa, porque eles vêm com aquela história. A gente está aqui para dar apoio, mas é claro que é sempre com aquele tom de cobrança, André. Pois é. Dá para ver aí que é uma palestra, tá vendo? É como se fosse um simpósio, alguém muito iluminado a respeito do assunto, passando a sua sabedoria para aqueles que ainda precisam aprender ou não têm tanta intimidade com o tema, no caso, os jogadores do Atlético Mineiro. Só aplaudindo. Não dá para tratar de maneira séria isso aí, me perdoe. Ele é o presidente da Galocura, tá? Da torcida organizada. Ótimo. E aí ele postou nas redes sociais dele dizendo que realmente ele foi até a frente do centro de treinamento para dar uma palestra motivacional aos jogadores. O conteúdo motivacional deve ser muito interessante mesmo. Os jogadores devem ter saído dessa palestra absolutamente transformados. Eu tenho certeza que vai ser uma coisa que eles nunca vão esquecer. Vamos seguir aqui as ironias, deixando as ironias agora de lado, a gente segue o nosso Sport Center agora para falar sobre reforços e reforços do Flamengo, porque o Claudinho, ele está um pouco mais longe do Flamengo. A gente tem as informações de que o Flamengo fez de tudo, né, para ter o jogador, mas o empresário do atleta, o Fernando Garcia, disse que a proposta feita pelo rubro-negro foi considerada baixa pelos russos. Em contato com a ESPN, ele afirmou que o clube de São Petersburgo bateu o pé, exigiu 30 milhões de euros pelo Claudinho. E o Fla ofereceu 20 milhões de euros, já incluídas as variáveis. Então, acho que vai ficar para uma próxima mesmo, porque está muito longe, né? A gente vem tratando desse assunto, né, Marcela? 10 milhões, 1 milhão era a diferença. São duros lá na do Palmeiras. queda. Eles são duros na queda na negociação. Quando se sentam à mesa, sentar à mesa é modo de falar, né? Porque hoje a coisa é feita mesmo à distância, com tranquilidade. Mas na tela ali do computador, naquela ligação de vídeo com tradução e tal, os caras são duros mesmo. Por quê? Porque o Zenit não precisa negociar o Claudinho e o Zenit sabe que o Flamengo tem o dinheiro. Então o Flamengo está numa posição que é difícil. Quer gastar menos, evidentemente, quem que não quer? Mas está tratando com um clube que não precisa. Foram vocês que nos chamaram aqui, sabe? Não precisamos negociar o jogador. Lá não adianta o cara começar a fazer, eu quero ir embora, eu quero voltar para casa, aqui é muito frio, não gostei da comida. Não adianta muito. Então, isso pode muito bem ser mais uma etapa da negociação. O recado pode ser, claramente, aumentem a oferta, que a gente conversa com um sorriso no rosto. Vamos ver o que o Flamengo vai querer fazer. A gente lembra que o Zenit acabou negociando o Malcom por 60 milhões de euros. Aí para o mundo árabe. Bem vendido. E aí para o mundo... foi bem vendido. Para o mundo árabe, eles falam, olha, a gente quer 80. Para o Brasil, não dá para pedir 30. 25, quem sabe? Aí dá para fechar, para eles começarem uma nova conversa. Agora, como é que fica o Sampaoli nesse caso? Porque o Sampaoli quer os seus reforços. Essa é uma boa pergunta. Satisfeito ele não deve estar. Mas ele também, como homem do futebol, com a experiência que ele tem, sabe que as coisas não são simples e não adianta fazer assim mesmo num clube com tanto poder de investimento como o Flamengo,
para qualquer jogador, ou no caso um jogador como o Claudinho, pegar o avião imediatamente e aparecer no Rio de Janeiro. Ele sabe que a vida é dura nesse aspecto também. O Flamengo deve ter outros alvos, né? A gente tem ouvido falar em alguns deles, tem comentado a respeito aqui, mas acho que o alvo, no caso, Claudinho, sempre se soube, porque as pessoas que representam o Flamengo nessas negociações também não estão começando agora no futebol, então sempre souberam que não ia ser fácil. O problema é que o tempo não é mais tão generoso. Pois é, né? Essa é a parte ruim dos torcedores ficarem sabendo, porque começa a cobrança, aumenta um pouco mais. Por isso que os diretores tentam também fazer com que os torcedores não fiquem sabendo desses jogadores que podem vir, mas que têm uma negociação muito difícil. E é o caso do Claudinho. Deixa eu te perguntar duas coisas. Você já ganha dinheiro pela internet? Se não, eu garanto que você está perdendo a melhor oportunidade da sua vida. E se sim, quanto que você ganha? Bom, eu não sei. Pode ser que você ganhe 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000. Pode ser que você não ganhe nada, mas a questão é a seguinte: você acredita que hoje eu faço mais de 10.000 por dia somente com uma única estratégia no mercado digital? Você provavelmente não acredita nisso, né? Na verdade, você é uma pessoa inteligente por estar pensando dessa maneira, porque eu faria a mesma coisa no seu lugar. A gente não pode acreditar em tudo que a gente vê de primeira aqui na internet. Na verdade, isso aqui tá cheio de balelas. Mas e se eu conseguir te provar que eu faço mais de 10.000 reais por dia no automático? Aí, se você não buscar entender como que eu faço isso, aí eu já acho que é uma atitude não muito inteligente. Afinal, você vai estar perdendo o melhor negócio da sua vida. Então, se você quiser entender como que eu faço isso, eu quero convidar você para clicar no botão aqui embaixo e assistir um vídeo curto, de apenas 15 minutos, onde eu vou te revelar tudo o que você precisa fazer para começar. Clica e vem comigo. Tem um confronto nesse fim de semana entre dois dos times que a gente apontava como candidatos ao título, né? Um está na parte de cima da tabela, que é o Flamengo, embora muito distante do Botafogo, né? A 12 pontos do líder do campeonato. E o outro está lá embaixo. Esses são os jogos do fim de semana: Fluminense e Santos, Inter e Cuiabá, Atlético Paranaense e Cruzeiro, Corinthians e Vasco, Fortaleza e Bragantino, Atlético Mineiro e Flamengo, São Paulo e Bahia, Botafogo e Coritiba, América e Palmeiras, Goiás e Grêmio. O Flamengo vem de uma série invicta e o Atlético vem de uma série sem vitórias, né? São momentos muito discrepantes de dois dos times que têm mais capacidade de investimento no futebol brasileiro, embora o Atlético esteja agora num momento de retração, né, com construção de estádio, agora foi anunciada a SAF, tem algumas coisas mudando aí na vida do Galo, né? E no Flamengo tem esse tema agora, né, de não priorizar competições. Eu até citei aqui na abertura do programa, né, tem uma entrevista do Thiago Maia que chama a atenção depois da vitória sobre o Grêmio, essa vitória aí pela Copa do Brasil. E ele diz, o pessoal fica falando que a gente escolhe competição, isso não é verdade, a gente quer jogar todas. Então, quer dizer, já tem esse debate estabelecido aí sobre o Flamengo priorizar. É que tem um dado estatístico que não pode ser desprezado, né? O Flamengo não lidera o Campeonato Brasileiro desde que foi campeão em 2021. Durante todo o ano de 2022 e agora nessa temporada de 2023, o Flamengo nunca esteve na liderança do Campeonato Brasileiro. Ele não vai estar até o fim desse turno, não é isso? O Flamengo não conseguiria com os jogos que faltam. São 3 jogos que faltam, não tem jeito. Então vai completar um turno sem ser líder do Campeonato Brasileiro. Um campeonato e meio. Eu não estou fazendo confusão, não. O Flamengo foi campeão brasileiro de 2021, né? 2020. 2020. Então é mais do que isso. São Sim. 2 temporadas e meia. Desculpa, o campeão de 2021 é o Palmeiras. Então puxa mais para trás ainda. São 2 temporadas e meia que o Flamengo está completando sem ser líder do Campeonato Brasileiro por uma rodada sequer. Eu sou torcedor de Tottenham, isso não me parece problema nenhum. Mas o Tottenham nem sempre aparece no começo da temporada como daqueles times, 2, 3 times de maior investimento. Né? Ocupa ali um lugar hoje no 2, 3 times de mais incompetência, talvez. Jogo interessante porque... Espera aí, eu fui corrigir e compliquei a correção. Vamos lá, os últimos campeões brasileiros. Em 2019 e 2020, Galo. Flamengo. 2021, depois Galo, Atlético depois foi Mineiro, Palmeiras. O adversário de amanhã do Flamengo. Eu ia te corrigir, mas pensei, não, vamos preservar a elegância. Correção da correção é brava, mas tem que fazer, tem que ficar com a informação correta. Eu acho que Atlético,
o último jogo perdeu para Grêmio, mas se apresentou muito melhor do que o jogo anterior, quando empatou fora contra Goiás. Então, talvez o Atlético está começando a achar seu mojo, Charles Gavin. Mojo. Isso, que torna o jogo mais interessante ainda. Se o Atlético está começando a se achar um pouco. A gente estava falando aqui do bloco anterior, né? Não, no bloco anterior não, momentos atrás aqui, sobre o trabalho do Vanderlei Luxemburgo. E o Vanderlei, assim como o Filipão, são treinadores de outra geração, né? Uma geração mais antiga do que grande parte dos treinadores agora. Vamos ver como é que o Filipão consegue reverter esse quadro, porque como o Marcelo anunciou no começo do programa, né, Marcelo? É talvez a pior campanha, né, da carreira do Filipão até agora. Né? Pior começo. Pior começo, clube, pior né? começo, né? Até agora, né? E ele está dizendo que não está se sentindo pressionado, né? Eu não sei se eu acredito muito nessa declaração, mas é impossível não se sentir. Mas vamos aguardar, vamos ver se a torcida, se a diretoria, se o andamento, né? O andamento do campeonato permite ao Felipão o tempo que ele precisa para acertar esse elenco, que é um elenco estelar, né? Junto com Palmeiras, Flamengo e Atlético, os times, sem dúvida nenhuma, com grandes elencos, talvez os melhores elencos do futebol brasileiro, né? Sem dúvida nenhuma, né? Então, como é que o Felipão vai fazer para transformar esse elenco do Atlético Mineiro num time vencedor, como ele foi até então, né? É isso. E ele foi alçado também numa condição ali de, bom, quais eram os nomes disponíveis no mercado que a diretoria tinha a mão para contratar, né? Então, lançou mão do Filipão, tirou o Filipão do Atlético Paranaense, né, na qual ele era diretor técnico, não era treinador, né? Para colocar ele de novo na condição de treinador, o que ele não queria, a família também não queria que ele fizesse de novo, porque é extremamente desgastante a profissão de treinador. É né? um vício, né? É muito difícil largar. ser treinador no Brasil. A família já não queria, já acha que por ele ser um pouco mais velho, tem 70 e tantos anos, não sei, 70 e poucos anos, a família já tinha uma pressão ali para ele, olha, pega leve, né? Fica de diretor técnico, administra da capital. 74 anos, né? São 2 os septuagenários em atividade como treinadores na Série A do Campeonato Brasileiro, Filipão e Luxemburgo? Acho que Luxemburgo não. Tem Ou tem 70 mais? já, Luxemburgo? Luxemburgo, eu tem acho que 71 anos. é 49, Luxemburgo, né? Então, pronto. Ele nasceu em 49. Nasceu em eu 49. Eu acho. São treinadores, assim, são Talvez nem eles masters, né? Sêniores, né? Vamos dizer assim. Né? E o Vanderlei, como a gente falou aqui, está com o trabalho já se encaminhando, está no momento mais favorável do que Filipão, né? E vai pegar uma pedreira pela frente, apesar da retrospectiva, se eu não me engano, está no Globo de hoje, né? Perante ao São Paulo, a retrospectiva do Filipão com o São Paulo é boa, né? Ele nunca perdeu, né? Não é isso? Filipão nunca perdeu para o São Paulo. É, acho que é isso. Confrontos diretos. Acho que é isso. A produção aqui que ajuda a gente aqui, ajuda os universitários aqui. Se eu não me engano, vai pegar uma pedreira, Flamengo vem bem, uma vitória com autoridade sobre o Grêmio vai ser uma pedreira. O Flamengo, embora seja lá no Mineirão o jogo. Né? O último jogo do Flamengo é de imposição sobre o Grêmio na casa do adversário. Sim. O jogo anterior O último jogo do Flamengo no Campeonato Brasileiro foi muito ruim. é de não conseguir se impor ao vice-lanterna do Campeonato Brasileiro jogando em casa. É, mas assim, a instabilidade é exatamente por isso. Quantas competições ao mesmo tempo o time está jogando? Isso gera instabilidade com todas as equipes, com o Palmeiras também, né? Peraí, são 2 vitórias do São Paulo e 3 empates nos 5 confrontos com o Filipão, não? Viajei? 2 vitórias do Filipão e 3 empates. Então é isso mesmo, Charles. Filipão nunca Em perdeu 5 pro São jogos, Paulo. o Filipão nunca perdeu do São Paulo. Então. Ganhou 2 e empatou 3. Essa história dos times participarem, Marcelo, de várias competições ao mesmo tempo, gera instabilidade. O Palmeiras é a prova viva disso, o Flamengo também. Num campeonato vai muito bem, a Copa do Brasil provavelmente será o finalista da Copa do Brasil. Difícil o Grêmio reverter esse placar aqui no Maracanã. Porém, no Campeonato Brasileiro está ali, está um pouco mais para trás, né? Talvez podia estar mais acima. Então, o Palmeiras, o Flamengo, né? O próprio Atlético vive esse momento de estabilidade, disputando tantas competições ao mesmo tempo. Muito difícil no futebol brasileiro, né? Muito difícil. Mas, volto a dizer, de fato, esse empate com o América ele foi preocupante, né? Mas o jogo contra o Grêmio, para mim, foi muito consistente. Assim. Fiquei muito impressionado. Temos que saber qual é o Flamengo que entra em campo Boa. no Atlético. Né? Qual Flamengo vai jogar o céu do América, em Belo Horizonte? O céu do Grêmio.